Olá, meu amigo, minha amiga, boa tarde, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube, Paulo Oliveira, expositor e palestrante espírita. Este é um canal dedicado ao trabalho espírita, à propagação da doutrina espírita, do evangelho e de muitas informações ligadas àquilo que fazemos nas casas espíritas, especialmente no tocante à realização de vibrações ou irradiação do pensamento. Então, nós estamos aqui para apresentar a vocês o primeiro curso sobre vibrações e as fraternidades espirituais, que são aqueles amigos da espiritualidade que coordenam e orientam essa tarefa. É um prazer enorme estar com você, contar com a sua ajuda, com sua presença, e queremos que você possa aproveitar dessa oportunidade. E esta é a segunda aula do curso. Aqui nós vamos abordar mais 4 fraternidades que nós vamos estudar. Na nossa primeira aula, além do entendimento do que é um processo de vibração, como é que funciona o pensamento, nós resolvemos, então, acrescentar também informações sobre a história de como tudo começou na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Portanto, se você não assistiu à nossa primeira aula, aqui em cima eu vou colocar um link. Você vai clicar nesse link, que vai te enviar diretamente para a nossa primeira aula. Eu recomendo que você assista primeiro essa aula, para que possa entender, então, a sequência das informações. Estão todas baseadas no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, e nos domínios da mediunidade, com também palavras de Emmanuel, do prefácio, que são importantes para nós compreendermos esse processo. Lembramos que estamos postando uma aula semanal, no total de 5 aulas. Esta é a segunda aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique aqui embaixo na imagem que aparece com a minha foto, e aí é um link para você se inscrever no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sino que aparece ao lado, porque aí você receberá todas as notificações que nós publicarmos no canal. Nesse momento, iniciando a nossa transmissão da segunda aula, e como sempre, nós vamos iniciar nos ligando com a espiritualidade amiga, nós vamos nos elevando em pensamento e coração, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, para que possamos ter aqui momentos de aprendizado, de crescimento, de compreensão do nosso papel diante deste planeta, deste mundo, das pessoas que convivem conosco, e que nós possamos, nesta tarde, nesta noite, ou neste dia em que você assiste esse vídeo, possa Jesus abençoar a você, ao seu lar e a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos começar, então. Quem está aqui na equipe de trabalho sou eu, vocês estão vendo aí, com instrução e conteúdo, e também nosso companheiro Emerson, que é o Emerson Cruz, que nos apoia na parte técnica, nos apoiou muito durante o curso, e sempre muita gratidão ao nosso amigo Emerson. Hoje nós vamos falar, então, de mais 4 fraternidades. A Fraternidade do Trevo, a Fraternidade dos Essênios, a Fraternidade dos Egípcios, ou dos Irmãos Egípcios, ou ainda a Fraternidade do Egito, e a Fraternidade da China. E aí você vai ficar perguntando, mas o que será isso tudo? O que tem a ver esses egípcios, esse pessoal mais antigo, né, da Judéia, da China, com o nosso trabalho de vibrações? E é isso que nós vamos querer demonstrar aqui para você. Fique conosco. Então, nós vamos ter a primeira fraternidade do Trevo. O espírito que comanda essa fraternidade chama-se Razin. E nós vamos contar um pouco a história dele, que é belíssima. A segunda, a Fraternidade dos Essênios, liderada por Hilarion
de Monte Nebo. A terceira fraternidade dos egípcios, Sémulo, é quem é o dirigente dessa fraternidade. E a fraternidade dos irmãos da China é liderada por Lin Fo, que nós vamos contar um pouquinho quem é, porque é um personagem muito conhecido, só que ele está aí com o nome de uma das suas encarnações e não é reconhecido com esse nome. Vamos começar então com a Fraternidade do Trevo, contando um pouquinho do porquê Fraternidade do Trevo, o que é isso exatamente. O líder da Fraternidade é Razin, e a história dele é bem interessante, porque ele era um rico mercador do Oriente. Ele tinha uma frota de barcos e levava mercadorias, mantimentos de porto em porto, fazendo então o comércio. Ele era uma pessoa idealista, desejava muito um mundo sem guerras. Ele não entendia o porquê das guerras. E em seu barco, nas noites de insônia, ou mesmo em sonhos, ele via um semblante de um homem, um grande líder. E nesses sonhos ele se aproximava desse grande líder. E ele admirava muito este líder, mas ele não identificava quem era. E até um dia em que ele chega ao porto de Jope e se desloca então para Jerusalém, chegando exatamente no dia em que Jesus estava sendo conduzido para o Calvário. Ele viu aquelas pessoas andando na rua, muito choro, muita agressão, muitas palavras agressivas que dirigiam àquele que carregava a cruz. E ele, quando chegou perto, quando percebeu, ele viu que aquele rosto, aquele semblante que ele via em sonhos, era exatamente aquele homem que carregava a cruz naquele instante. Ele então fica ali, percebe todo aquele andar, toda aquela confusão, ele acompanha tudo aquilo, chega no Calvário e vê que Jesus já está pregado na cruz, está ali sofrendo com a ignorância humana, né, que o colocou lá. Reconhece aquele rosto, como nós mencionamos, que preenchia suas noites de insônia, fica ali até o final, quando Jesus expira e quando ele é retirado da cruz, o seu corpo é colocado no chão, para que as mulheres pudessem fazer, então, a preparação do corpo para o enterro. Lembrando que era uma sexta-feira, e segundo os ritos judaicos, iria iniciar o Sabá, ou Shabá, que era sábado, o dia santo, onde não se fazia nada. Então, a partir das 5 horas da tarde, nada mais poderia se fazer, porque teria que observar a limitação do trabalho no sábado. E ele tenta guardar daquele momento uma lembrança. E quando puseram Jesus no chão, de suas mãos, a gota de sangue que caía, caiu sobre de uma plantinha que tinha ali, que era um trevo. Era um trevo de 3 folhas. Naquele momento, por um impulso, ele recolhe aquele trevo com um pouco de sangue de Jesus e coloca no seu bolso, nas suas vestimentas. E, passado algum tempo, ele sabe da ressurreição de Jesus, fica todo emocionado, fica muito feliz, corre na túnica em que ele havia guardado o trevo, e quando ele retira, o trevo estava petrificado e luminoso. Entendeu o chamado e resolveu dedicar a sua vida à divulgação da mensagem de Jesus. Ele vai fazer contato com todos os apóstolos, discípulos, ele começa a aprender sobre Jesus, e ele obtém alguns escritos, que à época já havia alguns rascunhos, ele começa a levar aqueles materiais para ele, começa a estudar, começa a ler, começa a fazer, então, uma ideia da mensagem de Jesus, e ele vai a cada porto, a cada parada em que ele ficava para fazer o seu exercício de mercador, ele descia as palavras de Jesus. Ele fazia pregações, falava com as pessoas, explicava o que efetivamente tinha sido Jesus, a sua mensagem, a sua importância, a atuação que ele teve junto ao povo da Judéia, da Galileia e da região.
E quando ele desencarna, ele é recebido pelo próprio mestre e encontra aqueles que haviam sido beneficiados pelas suas revelações. Aqueles que haviam ouvido a palavra de Razin ficaram tão enternecidos que se ligaram a ele através das vibrações do amor. E, portanto, aí ele reúne estes que estavam encarnados da sua época de pregador, mas que agora, em espírito, começam a trabalhar junto com ele. Então, Jesus lhe diz assim: Razin, aquele que é fiel no pouco, muito lhe será confiado. Congrega as almas que despertaste para o amor do Pai e forma com elas um grupo fraternal. Ajuda os homens de boa vontade a organizar escolas em que se preparem os discípulos do futuro. Portanto, a orientação de Jesus para Razin é para que ele cuidasse da educação, formação de escolas, organização de escolas, de pessoas que estavam querendo aprender, ou seja, de boa vontade, né? Ajuda os homens de boa vontade. Então, ele se torna um trabalhador coordenando esse grupo. A Fraternidade do Trevo tem as seguintes missões, portanto: propagar os ensinos de Jesus em espírito e verdade. É para isso que eles se prestam de primeiro momento. Orientar a organização de casas cristãs, mas ele vai se ligar muito diretamente com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Quando ele se apresenta à federação na década de 1940, quem estava lá, como nós já falamos na primeira aula, era o Edgar Armon, que era o secretário-geral da federação. Aparece, então, Razin, ele quando chega com a sua equipe de trabalho, ele tinha 20 mil componentes. E eles têm um trabalho muito conectado com a federação, tanto que a sede espiritual dessa fraternidade encontra-se num patamar espiritual superior à nossa esfera carnal, mas está ligado em cima da própria Federação Espírita, lá na Rua Maria Paula, em São Paulo. Portanto, a gente vai ver que a atuação dele na federação é muito intensa, especialmente na construção das escolas, dos cursos. Esse período de 1940, 42, por aí, aproxima-se do trabalho de vibrações. O trabalho de vibrações já estava sendo realizado por sugestão do Dr. Bezerra de Menezes, a Edgar Armon. E Edgar Armon, portanto, estava fazendo esse trabalho já toda quinta-feira, das 19h30 às 20 horas, e, naturalmente, ele se liga a esse trabalho e começa a dar apoio, suporte a essa tarefa. Então, eles começaram a ser observados. Quem eram aqueles espíritos que se manifestavam nas vibrações, que traziam uma túnica longa e que tinham um trevo desenhado no peito. E aí, através do processo de investigação que nós já explicamos na primeira aula, identificou-se, então, a Fraternidade do Trevo, que foi a terceira, praticamente. Lembra-se? A primeira foi a Fraternidade dos Cruzados e do Santo Sepulcro, e em seguida aparece, então, se manifesta a Fraternidade do Trevo. Ele orienta Edgar Armon que precisaria organizar uma escola para que se pudesse aprender o Evangelho, a vivenciar o Evangelho. Então, na sua essência, na sua origem, está aí a orientação para um curso de aprendizes do Evangelho que até hoje é realizado tanto na FESP quanto nos centros filiados, em outras casas, também na Aliança Espírita. E o objetivo desse curso era ter a capacidade de despertar corações para se tornarem exemplos vivos do Evangelho pela reforma íntima, reforma interior. Aquela modificação que nós resolvemos fazer, porque chegamos perto de Jesus, ouvimos sua mensagem calou o nosso coração, tocou a nossa alma,
E aí começamos a pensar em como modificar, fazer a nossa transformação moral. Quando chega, então, os Razin, a primeira orientação, a primeira solicitação que ele faz a Edgar Armand é que se organizasse, então, a escola de aprendizes do Evangelho. Essa escola foi proposta posteriormente por Edgar Armand à diretoria da FESP, ela foi aprovada e em maio de 1950 acontece a primeira turma. Era um conhecimento evangélico, ela abordaria, né, todo o conhecimento evangélico que era necessário para compreender a mensagem de Jesus e a aplicação prática no dia a dia do aluno, que era fundamental. Não fica só uma escola teórica, né? A gente fica sabendo das coisas. Essa aqui é uma curiosidade, é uma foto de 1950, da primeira turma do curso de aprendizes do Evangelho, de maio de 1950, e esse senhor que está sendo assinalado aí pela seta verde é Edgar Armand, que era a época chamado de comandante Edgar Armand, porque ele foi militar, também explicado no primeiro vídeo, na primeira aula. Então, essa é a primeira fraternidade do Trevo, que naturalmente atua, inclusive até hoje, nos amparando, nos protegendo e inspirando os trabalhos das escolas, porque após o aprendiz do Evangelho surgiu então a educação mediúnica e daí outros tantos cursos que vieram no sentido de apoiar esse trabalho de comunicação com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo de desenvolvimento daquilo que nós trazemos como sendo o principal da doutrina, que é conhecer o Evangelho de Jesus. Todos os cursos, de certa forma, trabalham para isso. Essa é a primeira, e eu esqueci de falar no início, se você ficou com alguma dúvida, alguma questão que você quisesse colocar, ou gostaria de colocar para a nossa observação, eu peço a você que escreva no campo comentários do vídeo. Assim, todos nós teremos condições de ver a pergunta e ver a resposta. Então, por favor, qualquer dúvida, comentário, utilize o campo comentários, que fica logo abaixo do vídeo que você está assistindo. Fraternidade dos Essênios. Nós vamos falar um pouquinho de como ela surgiu, o que ela tinha, o que ela trazia, inclusive, para complementar o trabalho que Razin havia solicitado até da primeira conversa, né, no primeiro momento, com Edgar Armand e aqueles que trabalhavam com ele naquela época. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos essênios, porque nem sempre as pessoas entendem ou sabem o que é um essênio, o que é exatamente esse grupo. Então, quem eram os essênios? Os essênios, e aí está a origem em hebraico, Issem, constituíam um grupo de asceta. Asceta eram pessoas que praticavam ações bastante rígidas de demonstração da religião. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes se isolam, que fazem jejuns prolongados, fazem autoflagelação, porque acreditam que com isso estão melhorando a si mesmo. Então, havia grupos dentro dos essênios, e alguns desses grupos praticavam essas ações. Né? Neste caso, eles eram ascetas, eles eram apocalípticos e acreditavam na vinda do Messias, portanto, era messiânico. Quando dizemos que eram apocalípticos, é porque eles acreditavam nesse final, que sempre foi dito, né? O fim do mundo, quando o Messias retornasse, e assim por diante. Então, eles acreditavam nisso tudo. Era um movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do segundo século antes de Cristo. Quase 200 anos antes de Cristo, esse grupo surgiu. E eles eram um grupo constituído na época de Jesus. Depois eles desaparecem. Mas até aquele momento eles existiram ao longo desses 2 séculos. E foram dizimados no ano 68, portanto, depois de Cristo, né? 68 depois de Cristo, com a destruição de seus assentamentos em Qumran. Era uma região muito de montanhas, de grutas, de montes, e muito do material que eles tinham foi preservado
nas manuscritos do Mar Morto que foram encontrados em 1955, numa dessas cavernas, por um pastor que adentrou aquela gruta e, de repente, ele viu uns vasos, e dentro desses vasos havia muitos pergaminhos com escritos da época de Jesus. Portanto, eram ensinamentos dos próprios essênios que ficaram lá nessas grutas, que são chamados e conhecidos como manuscritos do Mar Morto. E muita informação ainda não foi divulgada, está sendo pesquisada em relação ao conjunto desses documentos que foram encontrados. Por que essênios? Né? Essênios em função desse personagem chamado Essem. Essem era filho de judeus escravizados por egípcios na região de Goshen. E, naturalmente, ele foi escondido, porque naquela época em que ele nasceu, existia um édito do faraó dizendo que todo recém-nascido do sexo masculino deveria ser sacrificado. Ele viveu 13 anos escondido nas cavernas, saindo somente à noite. Ele só foi ver a luz do sol pela primeira vez quando Moisés libertou o povo. Quando eles saíram, então, do Egito, no Êxodo, descrito lá no Antigo Testamento, é quando ele enxerga pela primeira vez o sol. Passou a conviver e admirar Moisés muito de perto, muito de perto. E Moisés logo percebeu na sua condição espiritual, tanto que o chamou para alguns trabalhos e que ficasse próximo a ele. Prometeu jamais desrespeitar as leis de Deus trazidas por Moisés. Ele assumiu um compromisso de observar literalmente os mandamentos trazidos por Moisés. Moisés, como nós sabemos, ele foi educado, ele teve convívio com os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele tinha noções de todo o conhecimento místico e científico da época sobre a vida, a existência da pós-vida, a existência do Deus único e tudo isso que era de conhecimento do mundo dos egípcios. Então, Moisés, depois da libertação do povo lá no Egito, vai chamar o Essem e vai dizer o seguinte para ele: Essem, presta atenção. Terás outras vidas até que a terra receba o Messias. Veja já a visão espiritual de Moisés. Ele já estava antecipando outras reencarnações para Essem. Nessa hora, deverás estar com um grupo de companheiros devidamente preparado para, através do pensamento e da oração, dar apoio vibracional, convocando as pessoas através do teu exemplo e da tua disciplina a seguir o Redentor. Então, ele já estava avisando para o Essem que ele montaria um grupo, que ele estaria preparado para que pudesse dar apoio à vinda do Messias e ao seu trabalho. E ele diz mais ainda: tu, porém, vais assegurar a disciplina e o respeito com a força do teu amor e da tua fé. Formarás uma legião de colaboradores que, com esforço, procurará facilitar a jornada messiânica. Aí nós já começamos a compreender o porquê da existência dos essênios e depois porquê do desaparecimento deles. Eles estavam ali preparados para apoiar a mensagem messiânica. A partir do momento que essa mensagem, que a missão tinha sido cumprida por Jesus, eles não mais tinham necessidade de permanecer juntos. E, portanto, foram dizimados. Já ao tempo de Jesus Cristo, então, ele encarna esse Essem, ou Essem, ele encarna ou reencarna com o nome de Hilarion, Hilarion de Monte Nebo. E ele se torna, então, o líder desse grupo, que ali se encontrava, um líder bastante ativo de todos os essênios. Tinha um grupo chamado Terapeutas Peregrinos, que fazia parte destes essênios, cuja função era exatamente dar apoio às equipes dos discípulos
que não eram só os 12, eram 72, não é? Nós sabemos disso. E cada, depois, discípulo que se transforma em apóstolo, que é diferente discípulo de apóstolo, cada apóstolo tinha um grupo de 6 discípulos, por isso 72, né? E eles caminhavam fazendo a divulgação do evangelho. Então, estes terapeutas peregrinos davam apoio com água, mantimentos, medicamentos, abrigos, eles saíam divulgando por onde Jesus estaria passando, eles faziam a logística, hoje a gente chama de logística, de todo aquele movimento. Por isso que a predição de Moisés: prepara-te para ser um apoiador da obra messiânica. Informava o roteiro de Jesus, como nós mencionamos. Em 1950, foi quando apareceu essa fraternidade na Federação Espírita, também se manifestando por via mediúnica, principalmente videntes, que observavam, então, a presença de espíritos que se trajavam à moda dos essênios, antigamente, né? Com aqueles trajes típicos da Judéia, da época de Jesus, e eles chegaram à federação com 5.000 componentes. E qual foi a grande contribuição desse grupo, que atua, eventualmente tem a sua atuação, hoje não tão intensa, mas atuou muito intensamente na estruturação da escola. Essa ideia de 3 anos, que a Escola dos Aprendizes, quando surgiu a primeira vez, em 1950, ela tinha 3 anos, exatamente aos graus da formação dos essênios, sendo o primeiro grau é o aprendiz, o segundo grau é o servidor e o terceiro grau é o discípulo. Com o passar do tempo, essa estrutura foi alterada, modificada pelas áreas de ensino e da federação e das outras instituições. Mas a origem do curso, ela tem 3 anos. E quando você entra no primeiro grau, no primeiro ano, você é um aprendiz. No segundo ano começa a servir, pode trabalhar, pode atuar nas atividades mais básicas da assistência espiritual, ou da área de ensino, da assistência social, e assim por diante. E o terceiro grau, você então, concluindo o terceiro grau, você é elevado à categoria de discípulo. Nesse grupo também, Edgar Armond, na época, se inspirou para construir, para instituir, implantar uma caderneta da reforma íntima. Era um caderninho onde as pessoas anotavam as suas ações de modificação e traziam para o curso, e os expositores, dirigentes, faziam uma avaliação e entregavam seus comentários para apoiar no trabalho de desenvolvimento e de reforma interior. Agora, para a terceira fraternidade, fraternidade dos egípcios. Aqui, veja bem, essa foto que está aí é apenas ilustrativa, não quer dizer que seja a foto ou a pintura ou a imagem do líder da fraternidade. É como tem uma imagem de egípcio, eu quis colocar aí apenas para figurar a referência, né, com a fraternidade. Fraternidade dos egípcios. O livro que a dona Marta Galego, também mencionei na primeira aula, escreveu, cita a fraternidade do Egito, e lá ela menciona que o líder dessa fraternidade, que era Sêmulo, viveu a época do grande faraó Ramsés II. Ramsés II o Grande, 1304 a 1237 a.C. Sêmulo conviveu com Moisés. Moisés convivia no templo de Hathor. O templo de Hathor é a deusa mãe, esposa de Ra, também conhecida como deusa do amor, e Horus, deus do céu. E esse sacerdote trabalhava, servia neste templo de Hathor, que era o nome da deusa. E nesse templo, então, encontram-se Moisés e Sêmulo. Moisés é iniciado nas artes e ciências egípcias e também militares, lembrando que ele era considerado primo do herdeiro do trono, porque ele tinha sido criado pela irmã do faraó.
Então ele acaba recebendo uma educação muito importante, uma educação especializada nos templos, aquela informação que não era passada para todos. Ele teve, então, a iniciação dessas artes e ciências egípcias. E Sêmono, como dissemos, ele era o sumo sacerdote, eles tinham noção exatamente de muitas coisas que eles não comunicavam para o povo, de modo geral, como a gente acabou de mencionar, como a ideia do Deus único, não é? As práticas mediúnicas, eles consultavam, sim, os seus oráculos, havia médiuns, traziam visões, mensagens e assim por diante. E ele teve uma visão, esse Sêmono, ele via que havia uma grande luz que se mostrava envolvendo o planeta, e uma voz que repetia: preparai o caminho para aquele que é o maior de todos. E ele tinha essa visão, e ele não entendia bem o que era aquilo, então ele vai orar pedindo a verdade, que ela fosse revelada para ele, em função daquela visão que ele havia tido. E em desdobramento espiritual, lhe é demonstrado o sentido daquela visão. O que é o desdobramento? Um espírito deixa o corpo físico e passa a ter consciência no mundo espiritual. Ele passa, então, a atuar, mesmo estando ligado ao corpo. E aí ele tem essa visão. Ele dá a ele um sentido, explicam para ele a visão. E dizem: eis aqui onde erguerei o templo da verdade. Vede e preparai-vos para o regresso da justiça e do amor. Era referência à vinda de Jesus ao planeta. Então é mostrado a ele toda a planície ali da Judéia, da região de Nazaré, né? E outros, sabe? Toda aquela região é mostrada dizendo: é aqui que eu vou construir o reino. Isso é uma mensagem figurada, não é? E, buscando agir de acordo com a justiça e o amor mencionados na visão, então ele buscou diminuir a desigualdade entre as criaturas dentro do templo. Ele ficou tão tocado pela mensagem e começou a perceber que havia uma coisa muito maior do que simplesmente aquilo que eles faziam, aquelas regras, aquelas castas, quem é superior, quem é inferior e tal, e ele passou então a olhar isso com outros olhos. Mas como ele não podia fazer nada além do que simplesmente obedecer, porque ele na verdade era submetido ao faraó, mas no seu âmbito de atuação, ou seja, dentro do templo onde ele era o sumo sacerdote, ele resolveu fazer então a diminuição das desigualdades, mudando inclusive o tratamento entre aqueles que ali estavam, né? Ao tempo do Cristo, atua junto com os essênios, terapeutas peregrinos, e leva a mensagem de volta ao Egito. Então, ele vai se ligar, de certa forma, com os essênios, faz esse trabalho de ajuda, porque sabia que ali era, na verdade, numa nova encarnação, né? Ele sabia intuitivamente que estavam fazendo aquele trabalho de preparação para a vinda do Evangelho. Então, ele aprende muita coisa com os essênios e leva de volta para o Egito. Ao final de sua existência, ele é chamado a cooperar mais diretamente com Cristo na libertação das almas. Então, veja, ele é Sêmono lá na época de Moisés, depois ele reencarna de novo no Egito, mas ele vai até a Judéia, vai conviver com os essênios e volta para o Egito. E aí ele desencarna. E quando chega no plano espiritual, e vai trabalhar para que possa beneficiar a muita gente. Então ele reúne aqueles que foram beneficiados pelo seu amor e sabedoria, numa vasta legião de colaboradores. Assistem a todos aqueles que buscam usar sua sensibilidade para conhecer a Deus e a si mesmos no exercício da tarefa cristã. A atuação da Fraternidade dos Egípcios está muito ligada no desenvolvimento mediúnico. Eles atuaram muito e atuam muito no amparo àqueles que estão trabalhando a sua sensibilidade.
Então, não é difícil, é muito frequente perceber a presença deles em cursos mediúnicos, em aulas de educação mediúnica, porque eles trabalham muito ligado com essa parte do desenvolvimento da sensibilidade no exercício da tarefa cristã. E também, como eu disse, nós vamos mostrar a atuação deles junto com outra fraternidade que cuidam diretamente dos nossos queridos irmãos que se equivocaram e saíram da vida pelo suicídio. São 3.000 componentes quando foram, né? 3.000 componentes quando eles apareceram aqui pela primeira vez, a Edgar Armon. Trabalham no desenvolvimento das faculdades mediúnicas, escolas de médiuns, como eu mencionei, e buscam transformar, na verdade, fortalecer o psiquismo dos médiuns. Alguns relatos também mostram a atuação deles no trabalho de P5, na federação. O P5 é um apoio que se dá aos médiuns que estão trabalhando e precisam de ajuda, de fortalecimento. Então, essa fraternidade ajuda muito lá. A sua sede é na pirâmide de Kelpis, lá no Egito. Ele, lógico que não é na pirâmide física, é na pirâmide na ligação com o mundo espiritual. E a última fraternidade de hoje, a fraternidade da China, ou também conhecida como os Irmãos da China, tem um venerável que é Ling Fo. Não é essa foto dele, é apenas ilustrativa. A sede dessa fraternidade fica nas grutas de Fengyan, na China, na região de Shandong. É uma região que você pode até consultar na internet, ela está lá e ela é cheia de grutas. Eles ficam naquela região. Na verdade, o Ling Fo é uma das reencarnações de Confúcio. Confúcio viveu 551 a 497 a.C., de origem nobre, conviveu com os sábios de sua época, teve uma educação primorosa, e ele trabalhou muito nessa questão do conhece-te a ti mesmo, muito antes de aparecer na Grécia Antiga. Exemplificação para os jovens e os fracos. Naturalmente, ele era um modelo, um exemplo. A filosofia de vida de Confúcio é uma filosofia já que prepara os indivíduos para a mensagem do cristianismo. Se a gente faz uma comparação, se verifica muitas coisas, especialmente essa ideia do conhece-te a ti mesmo, para que possamos fazer a nossa modificação, né? Aí, quando desencarna Confúcio, ele entra em contato com a espiritualidade superior e ele toma conhecimento da vinda do Messias, do emissário divino à Terra. Então, ele se propõe a trabalhar para ajudar a vinda desse Messias. Reencarna para vivenciar, na simplicidade, todos os ensinamentos e reencarna com o nome de Ling Fo. E ele, na verdade, tudo aquilo que ele tinha na condição de nobre, de uma condição social bem diferente, bem destacada, quando esteve encarnado como Confúcio, aqui, na verdade, ele volta para a simplicidade. Um homem do campo, mercador, vai trabalhar oferecendo mercadorias, muito parecido com a história do Razin, né? Que também era um mercador que saía vendendo as suas coisas e levava a mensagem do Evangelho. No entanto, o Ling Fo levava ensinamentos de vida, ensinamentos de uma filosofia que ele trazia já em seu coração à época em que ele viveu como Confúcio. E foi desenvolvendo a virtude e pregando o desenvolvimento da virtude e, naturalmente, outros sábios da época de Confúcio também vêm com ele, reencarnam e também começam a trabalhar com o objetivo dessa prática da renovação, do conhecer a si mesmo, de trabalhar na evolução do indivíduo, do espírito. Esse é o trabalho dessa fraternidade. Ele retorna ao mundo espiritual e aí organiza um grupo de amparo
justamente com esses que trabalharam com ele. Veja que a similaridade, assim, os pontos de união, de equilíbrio, de sintonia entre esses que trabalham nessas tarefas, cada vez mais os unem e vai formando, então, grupos que são chamados grupos fraternais. Não são só a quantidade que nós estamos tratando aqui, são milhares, são centenas de grupos, no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, na mensagem que nós já estudamos na primeira aula. Quando eles chegam aqui na federação, Edgar Armon os designa como Fraternidade da China, porque eles se apresentam com suas roupas típicas daquele momento, daquele país. E eles assumem a tarefa de incentivar a renovação íntima e despertar da consciência. Escola novamente, atuando junto aos alunos, na assistência espiritual, ajudando aqueles que estão em assistência, no sentido de buscar o despertar da consciência, porque o oriental tem muito isso, né? A meditação, a reflexão, é isso que eles vêm aprendendo há milênios. Então, portanto, agora eles trazem essa experiência para nos ajudar a desenvolver essa capacidade de pensar, de refletir, de meditar sobre os nossos pontos, fazendo escolhas e fazendo modificações. Existe uma outra fraternidade chamada Fraternidade do Profundo Conhecimento, que, na verdade, eles recebem muitos dessa fraternidade que se unem à Fraternidade da China. O que eles têm como lema? A verdadeira felicidade não consiste em possuir muito, mas em saber usar com dignidade o que se tem. É uma filosofia de vida, é aquele que não se apega ao lado material, que busca o desenvolvimento do espírito, da sua condição espiritual. É para isso que eles estão junto de nós, nos influenciando, nos ajudando a perceber os nossos pontos que precisam de melhoria e nos amparando na nossa capacidade de reflexão e de meditação. Essa é a fraternidade dos irmãos da China, ou da China, que vem nos ajudar sempre nas atividades de amparo, na assistência espiritual e nas escolas. Esse era o conjunto de informações que nós queríamos trazer para vocês. É importante fazer as nossas reflexões, as nossas anotações, eventualmente as nossas dúvidas e questões, colocando no comentário do vídeo aquilo que você percebeu, aquilo que você olhou, sentiu, e que naturalmente deseja um complemento de informações. Nós teremos imenso prazer em poder ajudar no esclarecimento daquilo que for do nosso conhecimento, ou, se não for, vamos buscar essa informação com outras pessoas para ajudar, para poder responder as dúvidas, tá bem? Eu agradeço imensamente a sua presença e convido você para a próxima aula. Na próxima semana estarei publicando, então, a terceira aula com mais informações das fraternidades, que são várias, e vamos estudar cada uma delas com suas características, com a sua atuação, com seus líderes, entendendo por que elas estão aí, né? Por que elas vieram para o Brasil, porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós estamos aqui nos preparando para nós sermos os fornecedores dessa informação do Evangelho para muitos corações ainda que não chegaram perto, que estão tristes, desolados, muitas vezes desesperançados. Por isso, nesse momento, eu queria pedir a todos, de acordo com as nossas condições de trabalho, de estudo, nós vamos iniciar nesse momento uma pequena vibração e pediria que você nos acompanhe. Vamos nos elevando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e com muita alegria em nossos corações, vamos pedir a todas as fraternidades que possam nos ajudar nesse instante,
E vamos emitir dos nossos corações, com muita alegria, as vibrações de paz, de amor, de esperança, de fraternidade, envolvendo o nosso planeta Terra em muita luz, e muito amor e muita paz. Também vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo país que nos recebe, para que nós possamos realizar a nossa tarefa com muito carinho, envolvendo os nossos governantes para que possam ser tocados pela mensagem de Jesus, tomando decisões dentro dos parâmetros da justiça e do amor. Vamos vibrar por aqueles que estão enfermos do corpo ou do espírito, para que nesse momento recebam a ajuda, o amparo, a proteção, a cura, se for possível, ou a melhoria desse mal, secando lágrimas, colocando sorrisos nos rostos. Vamos vibrar com essa emoção querida e amorosa, amparando e ajudando a recuperação de muitos. Vamos vibrar agora pela nossa família, pelo nosso lar, para que haja mais amor, entendimento e paz e muita união. E vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer em nosso desejo de melhoria e de fortalecimento do espírito que somos, que é imortal e que vai se encaminhar para a eternidade. Agradecemos a todos e, em nome de Jesus, nós pedimos para encerrar a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade.